Padre Vando, Padre Eduardo Rocha, coroinhas, ministros, pajens, festeiros e padrinhos desta noite. a nossa igreja, a nossa matriz, neste mais um dia da nossa festa, das missas consecutivas. E desejamos boas-vindas ao Padre Eduardo,
com uma calorosa salva de palmas. Seja bem-vindo, Padre Eduardo, e no Senhor nós queremos ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus, as orientações de Deus. Através das suas mãos, nós queremos nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Nós queremos ser santificados, nós queremos ser abençoados, nós queremos ser consolados. Muitos de nós trouxemos mágoas, andamos desanimados, tristes, cabisbaixos. Através do Senhor, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar as graças que precisamos. E tenho certeza de que o nosso irmão Jaime, que esta hora está no hospital, nos acompanhando, e que amanhã passará por uma cirurgia, também será abençoado. Pelas suas mãos, Deus vai operar o milagre da cura. Aquele que também nos ouve em casa, doente ou enfermo, tenho certeza que também, nesta hora, se vai alimentar através da sua palavra, através dos seus conselhos, das suas orientações. Portanto, seja bem-vindo e que São Pedro, o nosso padroeiro, fale com você e nos conduza neste mar da vida, pois sem Pedro, sem Jesus, aquela pessoa que você representa, nós nos convertemos eternos náufragos. Mas por você, na pessoa de Pedro e de Jesus Cristo, nós somos mais vitoriosos. Pois com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Seja mais uma vez bem-vindo e estamos entregues nas suas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Padre Guanto, pelas palavras, pela acolhida. Sinto feliz por estar aqui com vocês nesta noite, celebrando o padroeiro desta comunidade, desta paróquia. Já trabalhei com o Padre Guanto alguns anos atrás, na época era seminarista, lá em Oficinas Tubarão, e é uma alegria estar com ele, uma pessoa especial que eu gosto muito, tenho um grande carinho. Nós queremos nesta noite rezar pela paróquia, pelas pastorais que aqui desempenham suas funções, como o Padre Guanto disse. Queremos rezar por cada um de nós, por nossas famílias, pelas intenções que trazemos em nosso coração, por aqueles que conhecemos e talvez passam por um momento de dificuldade, de tristeza, de desânimo. Nós queremos desta força, a força que vem da palavra, a força que vem da Eucaristia, que nós vamos celebrar, que esta força possa nos animar diante das dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. Por isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós queremos iniciar essa nossa Santa Missa, traçando sobre nós o sinal que nos marca como cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam hoje e sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao iniciarmos esta Santa Missa, nós queremos purificar o nosso coração de todo mal, de todo pecado. Nem sempre nós fazemos o bem que queremos. Nem sempre, assim como Pedro, nós somos atentos à palavra de Jesus, o nosso Mestre. E quando desviamos o nosso olhar e os nossos ouvidos desta divina presença, o pecado entra em nossa vida, desfigura a imagem que temos de Deus. Voltando para dentro de nós mesmos, nós queremos nos reconhecer como pecadores, como pessoas limitadas, que necessitam da graça e do perdão de Deus. Queremos pedir a graça da conversão, a conversão do coração, das atitudes. Por isso, reconheçamos nossas faltas, nossos pecados, e a Ele supliquemos perdão cantando.
Deus Todo-Poderoso, Ele que é rico em misericórdia, Ele que conhece o nosso coração, a nossa vida, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos diante do altar do Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, por quem nessa noite gostaríamos de rezar. Lembre de sua casa, sua família, aqueles que pedem as nossas orações. Rezemos pelo Jaime, que amanhã passará por uma cirurgia. Também Julia Bento, que hoje completa mais um ano de vida. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Diante do sofrimento, miséria e injustiça, Deus não emudece, porque quer salvar seu povo. Em vista disso, Jesus chama pessoas para segui-lo e auxiliá-lo na evangelização. Ouçamos. Leitura da profecia de Amós. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro, e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão, a cabeça dos pobres, e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos, como credos e robustos, como carvalhos, destruindo-lhes os frutos da ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos, para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A nossa resposta será: entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Vamos responder. Isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer a minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes às costas as palavras dos meus lábios. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias, e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade, e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Assentado difamavas teu irmão,
e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disto que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entender isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entender isto todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entender isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Estimado Padre Banco, você queria celebrar conosco nesta noite na Matriz São Pedro, a todos os que nos acompanham pela rádio difusora de Laguna. Nós estamos celebrando a festa de São Pedro, esta coluna forte de nossa igreja, esse homem que soube, a seu modo, testemunhar uma experiência que ele fez a partir da presença da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como São Paulo, que ontem celebrávamos essas duas colunas fortes de nossa igreja, Pedro e Paulo. Para nós entendermos um pouco de quem foi São Pedro e a importância que ele tem para nós hoje, cristãos do século XXI, nós temos que entender um pouco a missão da igreja a qual ele é convidado naquele tempo, mas também nós hoje a dar testemunho. Quando nós tomamos a primeira leitura que nós ouvimos,
leitura do profeta Amós, nós vemos a tristeza e a dor que havia naquele tempo diante das injustiças, diante do agir humano que não estava em conformidade com aquilo que Deus queria. A partir desta leitura nós podemos entender um pouco qual é a missão da igreja, não somente no tempo em que Jesus pregou, testemunhou, mas também hoje para nós que vivemos neste tempo marcado por dores, mas também por tristezas. Quando Jesus ele veio à terra, ele passou no meio dos homens, entrou na história, convidou alguns para que o seguissem. Alguns aceitaram essa proposta e começaram a segui-lo, tocados pela palavra, tocados pelo testemunho de Jesus. E muitos, a partir da palavra e do testemunho, foram capazes de mudar a sua vida, mudar aquilo que já haviam traçado para si. Por exemplo, São Pedro, a palavra diz que era pescador, e Jesus diz: olha, a partir de hoje, não mais pescador de peixes, mas de homens. Assim como São Paulo, que celebramos ontem. São Paulo era o mestre da lei, era um fariseu formado, era um homem estudado, convicto de sua fé, era um homem cheio de certeza, cheio de orgulho. Tanto é que diz que São Paulo, quando estava a caminho de Damasco, querendo prender cristãos, inclusive até o desejo de matá-los, como fez com Santo Estevão, diz que São Paulo caiu do cavalo, e claro que não é um cavalo animal, é muito mais do que isso, é a auto-arrogância, a arrogância de poder tudo, saber tudo, de ter as respostas para todos os problemas do mundo, achar que conseguiria resolver todos os problemas. A palavra diz que São Paulo cai do cavalo, ou seja, a partir das suas seguranças, porque Jesus tocou o seu coração. As palavras de Jesus, a sua presença, a sua força, fizeram com que Paulo, Pedro, mudassem suas perspectivas, mudassem seus planos, aquilo que haviam traçado para si. E a partir dessa experiência, que é uma experiência forte, intensa, veja, uma experiência capaz de mudar a direção, aquilo que haviam traçado, eles ganham uma missão de Jesus. A partir da morte e ressurreição, Jesus os convoca para serem testemunhas de uma verdade que está além daquilo que nós conseguimos experimentar. É a verdade de Deus, é a verdade que às vezes incomoda, porque a verdade de Deus não admite o pecado, não admite a injustiça que Amós falava na primeira leitura. A verdade de Deus é a sua misericórdia, sim, que acolhe, perdoa, mas também mostra o erro. Pedro, Paulo e tantos outros receberam do Senhor esta grande missão, e a partir desta missão nasce a igreja como aquela que vai proclamar, primeiro vai viver e depois proclamar esta verdade. Mas nem sempre esta verdade é grata. Você que esteve ontem na missa lembra muito bem da primeira leitura em que Pedro foi preso. Lembra? Tiago foi morto à espada por um tirano, Herodes. Herodes representa o mundo em que não aceita esta verdade, o mundo em que resiste a esta força que é a força de Deus e faz de tudo para tampar esta verdade, para destruí-la, assim como tirou a vida de Tiago e de tantos apóstolos, assim como tirou a vida de Pedro. A força do mundo, ela se opõe a esta verdade que eu trago no meu coração, que você traz no seu coração. Só que o mundo não sabe de uma coisa, Herodes também não sabia. A igreja de Deus, e se é de Deus, Ele não abandona. Deus nunca abandona o que é seu. É por isso que também na primeira leitura de hoje, leitura do profeta Amós, nós ouvimos isso. Apesar da injustiça, apesar dos homens
se desviarem desta palavra, que é a palavra de Deus, Ele sempre vai ao encontro do ser humano, Ele não desiste. Deus não admite o pecado, o erro, é verdade, mas Deus busca o ser humano, e busca hoje, através da igreja, que traz, que conserva esta verdade. Meu irmão, minha irmã, a igreja é muito mais do que essas paredes. Aqui são pedras, não falam, não sentem. A igreja hoje, que traz esta verdade, que aquece o coração, sou eu, é você batizado. Nós somos esta igreja, que traz um tesouro, mas está protegido por um vaso de barro, que sou eu, homem, você mulher, jovem. Nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja que traz algo precioso para o mundo, que é verdade. Nem sempre entende o que estamos vivendo aqui, nem sempre entende o que nós celebramos neste altar e ouvimos nesta mesa da palavra, mas essa verdade, ela aquece o nosso coração. E assim como na vida de Pedro e Paulo, ela é capaz de mudar perspectivas, de mudar um coração arrogante e autossuficiente. É por isso que Jesus, no evangelho que nós ouvimos, ele diz para os seus discípulos que é preciso passar para o outro lado do lago. O outro lado significa ir além daquilo que estamos acostumados, além das nossas perspectivas, das nossas certezas. Jesus, ao atravessar o lago, ele está dizendo que é preciso avançar. Mesmo que nem sempre tenhamos a segurança para atravessar os mares da vida, com as suas ondas fortes, suas tempestades, mas nesta barca, ele vai junto. E o convite é para segui-lo. Duas pessoas se aproximam, de formas diferentes. Um mestre da lei, e outro, quem sabe, um jovem, um outro discípulo. Jesus é exigente. Ele quer tudo de nós, para ser igreja e para testemunhar esta verdade que temos em nosso coração. Às vezes é preciso deixar que os mortos enterrem seus mortos. Isso não quer dizer literalmente os mortos, não é? Os mortos muitas vezes são as nossas convicções, quem sabe até os nossos pecados, aquilo que nos impede de experimentar essa verdade que experimentou Pedro, a verdade que experimentou Paulo. Deixar que os mortos enterrem seus mortos é deixar a vida de pecado que aparece na primeira leitura, a vida onde as coisas não estão muito claras, não estão muito definidas, para buscar a presença, esta força que vem de Deus. E nós, ao celebrarmos São Pedro, mas também São Paulo no dia de ontem, não nos esqueçamos, a igreja hoje somos nós que estamos aqui, do jeito que somos, do jeito que vivemos. Deus nos convida a testemunharmos esta verdade que arde no coração, esta verdade que impulsionou Pedro e Paulo. Onde podemos testemunhar? Em outros continentes? Não. É no nosso dia a dia. Do jeito que você, pai, educa o seu filho, você, mãe, do jeito que você é esposa, do jeito que você trabalha, do jeito que você, jovem, estuda. Nós, como igreja, temos que ser fermento na massa. Onde quer que estejamos, nós devemos proclamar e viver esta verdade, que nem sempre é verdade agrada. Esta verdade que traz a igreja, essa verdade que é Jesus, às vezes incomoda, é como se colocássemos o dedo na ferida. Dói, é desagradável, mas é preciso, para que o mundo perceba e sinta essa força que vem de Deus, capaz de transformar corações, essa força que é capaz de mudar tantas vidas, como foi São Pedro. Um homem de cabeça dura, não é? Ou homem difícil, mas que aos poucos foi se moldando à vontade de Deus. Que assim como Pedro, assim como Paulo, nós possamos fazer esta experiência, a experiência do Cristo ressuscitado, esta força que anima e que aquece o coração. E não nos esqueçamos, a igreja somos nós, que trazemos uma verdade preciosa, grandiosa.
e devemos vivê-la no mundo, no tempo, onde quer que estejamos. E daí sim, seremos verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. Amém? 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 Amém. Então, juntos, nós queremos nesta noite apresentar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas preces. Podemos ficar em pé e após cada pedido, após cada prece, nós iremos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Vamos repetir? Senhor, escutai a nossa prece. Deus, que estão comprometidos com a justiça para com o povo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que seguem os passos de Jesus na vida sacerdotal e religiosa, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que sentem responsáveis pelas comunidades e pelos pobres, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos pais que nos transmitiram a vida e pelas pessoas que alimentam nossa fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias que buscam no diálogo a superação dos conflitos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos festeiros e todos que estão engajados na organização desta festa, que São Pedro possa interceder por cada um de vocês que estão ajudando para o benefício desta festa, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei ao Pai bondoso essas preces que foram lidas, aquelas que estão em nosso coração. Por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho Jesus Cristo e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça em caridade. Com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, o Padre Eduardo Rocha, que preside esta celebração, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem celebrarmos esta Eucaristia, que partiram desta vida, de modo muito especial, a Milton Paz, em 23 anos de falecimento, falecidos da família Paz, Antônio Domingos de Oliveira, Arminda Figueiredo de Oliveira, pelas almas do purgatório, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, recolhidos junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial os aniversariantes do mês de junho, dos quais destacamos Júlia Bento, a nossa coroinha, para os doentes da nossa comunidade, o Sr. Jaime Manuel Cezino, e dando-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Pedro e Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E queremos nesta noite, em torno da mesa do altar, a mesa que nos faz irmãos, filhos da mesma fé, queremos rezar juntos, com muita fé, com muita confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que estás pelo mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que estás pelo mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, felizes somos nós, porque fomos convidados para esta ceia, que é a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas sei uma palavra e serei salvo.
Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmita uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. E agora nós queremos abençoar as lembrancinhas que você tem nas mãos. Você que tem pode segurá-la, mas também você que tem a chave do carro, a chave da casa, algum objeto, pode segurar também. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre todos os objetos, também as lembrancinhas que trazemos em nossas mãos. Deus, Pai de bondade, vós que sois amor, nós te pedimos nesta noite que abençoeis estas lembranças que temos em nossas mãos, que trazem a lembrança desta festa, festa de fé, de caridade, festa de amor. Nós te pedimos que abençoeis as chaves, os objetos que trazemos em nossas mãos, para que, tocados pela água, a água benta, nossa irmã, ela possa, esses objetos possam ser sinais do teu divino amor, e que nós, abençoados também por esta água, possamos ser sinais desta verdade que não passa, desta verdade que faz abrir o nosso coração. Por isso pedimos a tua bênção sobre esses objetos, sobre essas lembranças desta festa de São Pedro, porque é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu árvore
próximo daqui, que venha para que a gente possa cantar parabéns para os nossos aniversariantes do mês de junho. E se não estiver aqui na pessoa dela, cantamos os parabéns para todos os aniversariantes do mês de junho. Mais uma vez, Padre Eduardo, muito obrigado pela sua presença, que foi magnífica. Nós nos podemos saciar, sentimos-nos abençoados e santificados pelas vossas mãos ungidas sacerdotalmente. Eu que agradeço o convite, obrigado. Fiquei padre há pouco tempo, viu? Pouco mais de 15 dias sou padre. O padre mais jovem da diocese. Daqui vem o próximo. Estamos a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas famílias, sobre todos que pedem as nossas orações, as pessoas que estão envolvidas na festa, para que sintam a força, a presença de Deus em suas vidas. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão de São Pedro Apóstolo, de todos os santos e santas de Deus que não cessam de interceder por nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, uma boa noite, uma boa semana, uma boa festa. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Toda glória e eterno louvor. Glória, 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 Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim.